Tricolor de toda a terra, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com saúde. Vamos hoje reagir à coletiva do dia de hoje, 9/2/2022, coletiva do Nino. Vamos colocar aqui para você a coletiva e vamos reagir à coletiva do Nino, analisar a coletiva do Nino aqui com vocês. Mas antes de mais nada, se você não se inscreveu aqui no canal, dá essa moral pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e dê o like nesse vídeo. É muito importante, galera. Quando você dá o like, você indica o nosso vídeo, o nosso trabalho, para que outras pessoas possam visualizar, gerar horas para mim, e eu conseguir alcançar as 4.000 horas para poder abrir o clube de membros, o superchat e me ajudar a manter esse trabalho aqui, valeu? Então vamos lá para a coletiva do Nino, vamos fazer aqui o nosso react, nossa reação aqui à coletiva do Nino. Vou colocar para vocês aí, vamos acompanhar a coletiva do nosso zagueiro Nino, campeão olímpico, né? Fez um Fla-Flu muito bom, né? Teve um Fla-Flu espetacular. Boa tarde, Nino. Boa tarde, e vamos lá. Aqui na sala virtual de imprensa e a todos que nos assistem. Vamos dar início a essa coletiva com Eduardo Marques, do Saudações Tricolores. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, amigos da imprensa. Boa tarde, Daniel, pessoal aqui que está acompanhando pelo Flu TV, Nino também. Boa tarde, saudações tricolores. Parabéns pela vitória no último jogo. Grande partida sua. E a minha pergunta serão duas, na verdade. A primeira seria sobre essa sua quase ida ao Tigres, né, que ficou por detalhes. Como é que você encarou isso? Como é que foi para você? E como é que ficar no Fluminense, continuar nesse trabalho? E essa sua adaptação nesse novo esquema de 3 zagueiros, que o Abel vem adotando, com 2 alas e tudo. Como foi para você se adaptar nesse novo esquema? Obrigado, abraço. Boa tarde, Eduardo. Sobre a minha quase ida ao México e toda a negociação que aconteceu, né, todas as pessoas que envolveram, eu acho que o presidente já foi muito bem, já esclareceu tudo, e eu não vou acrescentar nada ao que ele falou, porque realmente ele falou toda a verdade, e inclusive o que ele falou da nossa conversa, né, na conversa que a gente teve após a negociação, tiveram outras pessoas como testemunha, e responde um pouco da segunda parte da sua pergunta, né, como que é continuar no Fluminense. Falei para o presidente que continuaria muito feliz e estou muito feliz, sempre deixei isso muito claro do meu orgulho e do prazer que é para mim estar jogando no Fluminense, e isso segue com toda certeza. Em relação a jogar com 3 zagueiros, né, a formação que o professor Abel tem escolhido, como todo começo de trabalho exige uma adaptação, e a gente está nessa fase de adaptação. Estamos fazendo de tudo para que essa adaptação aconteça da melhor maneira e da maneira mais rápida, e a gente confia muito nas ideias do professor e de que vai dar certo. Só uma pergunta aqui, uma coisa aqui, galera, antes de a gente ir para a segunda pergunta, vocês verem, né? Uma coisa clara, né? O quanto o Mário tem realmente os jogadores sob o seu comando, né? Os jogadores, quando se referem a ele, se referem sempre de uma forma muito amistosa e próxima, né? Você vê que ele fala que não colocaria nada no que o Mário falou, né? Que ele teve a conversa com o Mário, que não sei o quê. Há um certo respeito e uma consideração muito grande com o Mário. Isso aí é indiscutível. Todos os jogadores que a gente vai falar sobre ele falam dessa forma, né? Isso é apenas um detalhe que eu queria colocar, mas já não é o primeiro jogador que a gente vê que até o Felipe Melo fala na negociação da importância dele, né? Nessa parte de gestão do grupo dos jogadores, eu acho que ele tem realmente uma importância grande aí nessa relação. Vamos para a próxima pergunta aí. Acho que é do Rodrigo Amaral, ele vai perguntar sobre a questão dos cantos homofóbicos, é uma pergunta interessante. Vamos ver aí. Segunda pergunta do Rodrigo Amaral, do canal Flu News. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Nino. Boa tarde, torcida do Fluminense. Nino, parabenizar aí pelo maravilhoso jogo que você fez no Fla-Flu. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é jogar do lado do Felipe Melo, né? As características, se encaixa com o teu estilo de jogo. E também eu queria que você repercutisse um pouquinho, a gente não tem como fugir desse assunto, apesar de ser um assunto polêmico, os cantos homofóbicos, de que forma repercute dentro do elenco do Fluminense, escutar das arquibancadas, né, toda essa manifestação da torcida adversária. Obrigado. Boa tarde, Rodrigo. Jogar com o Felipe Melo é um prazer, uma honra, né? Um cara que eu sempre acompanhei a carreira de sucesso que ele tem, o sucesso e os títulos que ele conquistou em outros clubes, e hoje está podendo dividir o campo com ele.
com certeza é um prazer, é algo que eu tento puxar dele, né? Aprender com ele tudo que ele tem para me passar. É um cara muito vitorioso, um cara que se entrega dentro de campo, um cara que muitas vezes a gente não fala, mas é um jogador muito técnico, muito bom tecnicamente. Então, com um jogador desse é muito difícil dizer que não encaixa com o seu jogo, né? É um cara que facilita para todo o time. Então, é realmente um prazer ter ele, um companheiro desse nível ao nosso lado e poder dividir o campo com ele. Em relação aos gritos homofóbicos, como você falou, é algo que muitas vezes na concentração e no calor do jogo a gente presta pouca atenção, né? Mas é algo que nos incomoda como cidadão. É claro, a gente é contra todo tipo de discriminação e não tem como, né, tolerar mais isso nem no estádio nem em qualquer outro ambiente da sociedade. Então, galera, 2 pontos importantes aí dessa fala, dessa pergunta do Nino. Ele ressalta a qualidade técnica do Felipe Melo, né? Muitas vezes as pessoas esquecem desse lado, né? As pessoas falam, né, da importância que ele tem como líder de grupo, da constância que ele tem na marcação, no desarme, mas o que o Nino falou é perfeito, é um jogador com uma qualidade técnica muito acima da média. Tanto é que muita gente esquece daquele lançamento que ele dá para o Robinho contra a Holanda, um lançamento à la Gerson, né? Que ele encontra um buraco entre a defesa da Holanda e coloca o Robinho na cara do gol, o Robinho faz o gol. Então esse comentário perfeito, e mais do que perfeito, foi o comentário que o Nino fez quanto à questão dos gritos homofóbicos, que ele fala que como cidadão, né, a importância dele deixar claro isso como cidadão, isso é inaceitável, né, que o jogador realmente não percebe isso dentro de campo, ele não está nem aí para o que se fala na arquibancada, porque ele está concentrado no jogo, mas como cidadão, depois que ele vai em casa e vê isso, com certeza é de se lamentar. Pô, perfeita a postura do Nino. O Nino é um cara realmente muito inteligente, demonstra muito inteligente, muito centrado, boa retórica. Foi bem nessa aí. Vamos para a próxima pergunta aí. Agora é a vez do Gustavo Garcia, do GE. Globo. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Nino, amigos da imprensa, todos que acompanham a coletiva. Nino, primeiramente, parabéns aí pela grande atuação. Na minha visão, você foi o melhor em campo, gostei muito da sua atuação, foi muito bem, muito seguro. Bom, vamos lá. O time vem de 3 vitórias consecutivas, né? E uma delas em clássico. Mesmo assim, a torcida vem se mostrando impaciente em alguns momentos, até reclamando do Abel. Você acha que está muito cedo ainda para esse tipo de cobrança? Você enxerga ainda que o time precisa evoluir muito para a pré-Libertadores? Boa tarde. Eu creio que a cobrança ela é normal e quando a gente está jogando no Fluminense, a gente tem que estar acostumado a essas cobranças, né? A gente entende que nós precisamos evoluir sim e é uma evolução constante. A gente também entende que tem muitos pontos positivos nos jogos que a gente tem feito. Essas 3 vitórias não vieram à toa, 3 vitórias sem sofrer gol. Então a gente tem tentado manter um equilíbrio de saber que precisamos melhorar, mas também não tem tantos pontos negativos, né? E a gente pode tirar algumas coisas positivas do nosso jogo. A gente confia muito no professor Abel, como eu falei agora há pouco, e a gente sabe que o nosso time vai continuar evoluindo, que a gente vai continuar se entrosando, e a tendência é que a gente chegue muito bem para a pré-Libertadores. Boa tarde, Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor. Boa tarde, Nino. Prazer estar falando com você de novo. Nino, também são 2 perguntas. Você já jogou em 3 estádios, né, nessa temporada. O Fluminense já jogou em 3 estádios nessa temporada. No Brasileiro, no Engenhão e no Raulino de Oliveira. E foi falado de que a escolha de São Januário para o jogo da Libertadores partiu também de um próprio pedido dos jogadores. Eu queria saber se você podia confirmar isso. Boa pergunta. Falar um pouco sobre essa diferença, já que a torcida queria muito que o jogo fosse no Engenhão, pela facilidade de acesso. Mas se o gramado tem alguma diferença, vestiário, enfim. Vocês jogaram lá em São Januário também há pouco tempo. E a outra é sobre seleção e Europa. Porque a gente vê aqui do Brasil, a impressão que a gente tem é que só vai para a seleção quem vai para a Europa. Ou pelo menos tem uma dificuldade muito maior quem fica por aqui. Por outro lado, você é um cara muito identificado com o Fluminense. Como ficar nessa dividida, já que a gente sabe que você tem o desejo de jogar, enfim, na seleção brasileira, mas ficar nessa dividida entre seleção e Europa e Fluminense? A gente jogou alguns jogos em São Januário ano passado também pelo Campeonato Brasileiro
e fizemos bons jogos lá. É um bom estádio, como o Engenhão, como o Maracanã. É claro que a escolha de um estádio para um jogo tão importante assim envolve outros fatores também, fatores que não cabem a nós jogadores, mas a gente sabe que a melhor decisão vai ser tomada com certeza. Em relação à seleção e à Europa, a seleção brasileira é um sonho, acredito que não só para mim, mas para todos os jogadores, um sonho que eu alimento comigo e que eu trabalho para que um dia eu alcance, mas eu levo com muita naturalidade isso. Eu sou muito feliz aqui no Fluminense, eu sei da visibilidade que o Fluminense também tem, então eu tento estar focado sempre em fazer o meu melhor aqui, em estar trabalhando para evoluir o máximo possível, para que se um dia for de acontecer que essa oportunidade chegue para mim. Agora é a vez do Vitor Lessa, da Rádio Globo. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Nino. Boa tarde a todos. Nino, você já disse aí que vocês sabem que o time ainda precisa evoluir, precisa melhorar em algumas coisas. Então, dentro dessas coisas, daquilo que vocês vêm discutindo para melhorar, vocês acham que vai ter tempo suficiente para o Fluminense chegar já bem melhor, bem mais encorpado, bem mais preparado para o jogo do dia 22, que, obviamente, é o jogo que mais importa agora nesse início de temporada, até porque é sempre um risco muito grande, né? Esses jogos de Libertadores no início do ano, quando a equipe ainda está se entrosando, ainda está naquele processo de preparação. E também queria que você comentasse sobre o Marcos Felipe, por favor, porque quando acabou o jogo, e claro, ele salvou a vitória contra o Flamengo, foi muito festejado por vocês. Como é que vocês vêm conversando aí com o Marcos Felipe, que muitas vezes foi, principalmente na temporada passada, foi muito criticado por parte da torcida, e agora novamente está ganhando confiança e fazendo grandes jogos. Deu para ver que vocês têm um carinho muito grande ali pelo Marcos Felipe também. Obrigado, Nino. Eu creio sim, boa tarde. Eu creio sim que nós vamos ter o tempo necessário para evoluir, para melhorar. Mais do que o treinamento, a gente tem usado os jogos para isso. Alguns períodos do jogo a gente só tem a oportunidade de melhorar jogando, ganhando ritmo de jogo, entrosando, tendo problemas durante os jogos para que as soluções surjam. Então a gente está muito tranquilo em relação a isso, estamos usando o máximo de tempo e todos os jogos para que essa evolução seja constante e que a gente chegue para a pré-Libertadores bem e que possamos fazer 2 grandes jogos. Em relação ao Marcos Felipe, ele é um cara que sempre teve nossa confiança, um ótimo goleiro, um cara que também transmite muita confiança para a gente sabe que quando a gente precisar a gente vai poder contar com ele, e ele mostrou isso no Fla-Flu, como mostrou em outros jogos do ano passado também. Então a gente fica muito feliz pela partida que ele fez, pela confiança que ele tem ganhado, pela evolução dele, e a gente está muito bem servido nessa posição, como no ano passado. O Nino falou uma coisa importante aí da questão do tempo de evolução, né? Que os jogos é que fazem a diferença, né? Você jogar, ter jogo oficial, né? Isso faz uma diferença absurda para você ganhar ritmo, ganhar organização. E é o que eu estava falando com a galera desde o início, né? Eram só 3 jogos, tem que ter calma. Algumas coisas a gente já via no Abel, que a gente não concordava, obviamente, mas pedir saída do treinador, pedir desmanche de tirar jogador daqui e dali, isso eu estou desde o início falando. Aí o Fluminense consegue ter uma sequência, né? Uma sequência não muito boa, mas, como ele falou, tendo problemas, acertando os problemas para poder enfrentar um clássico e aí ter uma boa resposta no clássico. Muito boa até agora a coletiva do Nino, tirando aí esses problemas técnicos aí da Flu TV, mais problemas técnicos que a gente tem visto, né? Agora é a vez do Paulo Brito, do NetFlu. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, companheiros de imprensa. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a coletiva na Flu TV. Boa tarde, Nino. Nino, também 2 questões aqui. Primeiro, falando sobre o Fla-Flu, o Fluminense venceu 5 dos últimos 7 clássicos contra o maior rival. Apesar da diferença financeira nos últimos anos, sobretudo, eu queria que você falasse a que se deve essa superioridade do Fluminense, qual é o fator que tem sido tão diferente assim para que o Fluminense, no momento do clássico contra o seu maior rival, consiga estabelecer ali a vitória. E a outra questão envolve, você falou no início da coletiva sobre a situação de os gritos homofóbicos da torcida do Flamengo, e teve a situação que foi mais
levada aí para a imprensa a respeito do grito. Uns falam que foi tô fraco, outros falam que foi macaco em relação ao Gabriel Barbosa. Como que o elenco do Fluminense absorveu essa informação? Como é que vocês discutem esse tipo de situação dentro do futebol e até de que forma o clube de futebol, os próprios jogadores poderiam tentar, de alguma maneira, fazer com que torcedores em geral, não só do próprio time, mas também de outros times, fossem menos perigosos nesse sentido, né? Até porque o racismo é crime e dentre outras tantas manifestações. Começando pela pergunta dos clássicos, eu acho que é muito difícil que eu diga um ponto, né, um fator que tenha sido importante nessa sequência de vitórias, até porque os clássicos eles se resolvem geralmente em pequenos detalhes, né? A gente teve a experiência de decidir alguns jogos no fim do jogo, né? Alguns jogos com uma bola parada. Então acho que um fator a ressaltar é a concentração do time, é o fato de a gente ter acreditado até o final nesses jogos, de ter se mantido concentrado e brigando por todas as bolas até o final, sabendo que talvez no último minuto pudesse surgir a oportunidade de fazer o gol. Eu acho que esses são os pontos positivos nesses jogos e que a gente espera, né, levar para os próximos clássicos, não só contra o Flamengo, mas já no jogo de amanhã, porque a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil também. Em relação ao caso de racismo, é lamentável, né? As medidas precisam ser tomadas e a gente fica feliz nesse ponto de saber que o Fluminense está tomando essas medidas, mas a gente não pode tolerar casos de racismo e a gente espera que não aconteçam mais nos estádios e em nenhum ambiente mais da nossa sociedade. Agora é a vez de Gerson Júnior, da Rádio Brasil. Boa tarde, Gerson. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, colegas. Boa tarde, Nino. Boa tarde, pessoal da Flu TV. Nino, são duas questões que eu gostaria de abordar com você. Esse jogo com o Botafogo, né? O Botafogo é um time que conseguiu acesso recentemente à Série A do Campeonato Brasileiro, está disputando o Campeonato Carioca, é o líder da competição. Com que espírito esse time do Fluminense vai para esse clássico diante do Botafogo? E a outra questão é a seguinte: como é que você está analisando essa mescla de jogadores experientes com jogadores mais novos dentro do elenco do Fluminense? Obrigado. Boa tarde, Gerson. É um jogo muito difícil, mais um clássico. No vestiário, depois do jogo passado, a gente já comentou, né? Olha, vamos continuar focado que quinta-feira tem mais um clássico. O jogo vai ser muito difícil, como você falou, o Botafogo vem de uma caminhada muito boa desde o acesso do ano passado, esse início do Campeonato Carioca, com o elenco que eles conseguiram manter, com o treinador que eles conseguiram manter. Então a gente sabe que a gente vai enfrentar um time muito organizado, mais um clássico, né, e que, como eu falei, muitas vezes é decidido um detalhe, então a gente precisa de toda a atenção, todo o foco, para que a gente possa fazer mais um grande jogo. Em relação a essa mescla, é uma mescla que o Fluminense já tem apostado há algum tempo e a gente está vendo que os resultados são bons, né? Os jogadores mais novos se sentem muito seguros quando tem essa experiência, principalmente de jogadores tão qualificados como a gente tem aqui. E, por outro lado, a gente sabe da necessidade de que também ter jogadores talentosos e jovens, né, que tem muito a crescer, mas que também agregam muito no nosso elenco. E eu creio que tem tudo para que dê mais uma vez certo. E estou muito satisfeito com o elenco que a gente tem aqui esse ano. Uma coisa legal, galera, uma coisa legal que ele fala, falou no Fla-Flu, falou nesse jogo do Botafogo, a questão da concentração e da luta pela bola até o fim. O que acontece? Quando ele fala da concentração, você estar muito ligado para que falhas individuais ou de posicionamento não ocorra durante os momentos finais do jogo, principalmente. E manter a concentração é você não se deixar levar pelo abatimento de um gol sofrido ou de uma jogada perigosa que passou raspando a trave do seu time, você conseguir manter aquela concentração e tentar manter o foco, né? Quando ele fala também da luta pela bola, é que quando você tem a bola, você evita que a pressão fique sobre você. Então o Fluminense lutar pela bola, não permitir que a bola vá até o gol, chegue até o gol do Fluminense, é uma forma de você evitar a pressão, né? Foi exatamente o que o Fluminense fez no segundo tempo, quando ele colocou a linha de 4 jogadores e entrou e fez o 4-2-3-1 ali com a marcação adiantada.
e bem montada, né? Então, assim, Nino, cara, eu vou falar outra coisa, o Nino não precisa nem de assessoria de imprensa, hein? O cara é praticamente um assessor de imprensa. O cara fala tudo dentro da conformidade, sem pisar em casca de banana. Entrevista sensacional do Nino aí, pelo menos por esse ponto. Então, meus amigos, falando no geral sobre essa coletiva do Nino, a coletiva dele, coletiva muito boa, né? O cara, porra, fala muito bem, né? O Nino tem a capacidade de se expressar muito bem, não caiu nas cascas de banana das perguntas polêmicas, soube responder bem a questão do racismo, a questão da homofobia, saiu muito bem, né? Enquanto ali entrevistado, né? Então, falou bastante da questão da concentração, que é muito importante para o time. Acho que foi uma entrevista muito boa do Nino nesse ponto. Se demonstra ser um grande líder, né? Um líder, digamos assim, talvez não aquele líder que aparece, mas aquele líder dos bastidores, né? O cara da autoconfiança. O ponto alto ali também foi quando ele falou da seleção brasileira, né? De não ser convocado. Eu acho que a seleção brasileira tem bons zagueiros, tá? O Thiago Silva, Militão, Marquinhos, né? Jogadores até no nível técnico superou o Nino. O Nino poderia ser talvez o quarto convocado ali. Seria justo para ele. A questão de Europa, acho complicado já com a idade dele. Dificilmente ele vai para a Europa. Foi muito legal quando ele fala ali da manutenção no Fluminense, né? Que ele está motivado assim mesmo. Enfim, essa foi a coletiva do Nino que eu trouxe para vocês, para meus amigos aí. Lembrar mais uma vez que a gente está na luta pelos 2.000 inscritos. Se você puder se inscrever no canal e nos ajudar a chegar aos 2.000, se a gente bater essa meta, a gente vai fazer um sorteio de uma camisa oficial do Fluminense. Falta pouquinho, menos de 80 inscrições. A gente vai chegar a 2.000, faremos nosso sorteio. E aí você pode, quem sabe, ganhar uma camisa do Fluminense. Dá essa moral pra gente aí, valeu?